O nosso intuito aqui não é fazer apologia ao crime, mas simplesmente mostrar as ferramentas que estão disponíveis para que isso seja feito. Muitas delas são ferramentas legítimas para algum teste ou para algum diagnóstico e que podem ser usadas de maneira errada para conseguir algum resultado malicioso. Portanto, o que a gente vê aqui, use com cuidado, use com responsabilidade. Na verdade, é necessário eu dar um verniz para vocês de como as coisas funcionam, principalmente no nível de configuração de sistema operacional, porque muitos programas maliciosos se utilizam das próprias configurações do sistema operacional para conseguir se imiscuir no seu computador e, quem sabe, infectá-lo. O Windows possui uma entidade chamada de registro. Na verdade, ela é uma entidade que não existe. Ela é formada por diversos arquivos aqui dentro da máquina, e esses arquivos são, na verdade, um banco de dados de configurações. Tá? Antigamente, o Windows, as versões antigas do Windows, até a versão 3.11, lá pelos idos de 1993, elas possuíam os famigerados arquivos com a extensão INI. E nesses arquivos é que eram feitas as configurações, tanto do sistema operacional, quanto dos aplicativos, dos programas que você rodava no sistema operacional. A partir do Windows 95 em diante, esses arquivos .ini, apesar de ainda existirem por questões de compatibilidade, foram substituídos pelo tal do registro. O registro é uma organização hierárquica de objetos de configuração de toda a máquina, tanto do sistema operacional, quanto do hardware e quanto dos programas que nós instalamos no Windows. Todos os programas, quando se instalam, vão colocar os seus parâmetros de configuração nesse registro. E nós vamos ver aonde esse registro fica, que apito ele toca, e como fazer para usá-lo de forma maliciosa. O registro, na verdade, não é uma coisa só. São diversos arquivos que estão guardados dentro do diretório de instalação do Windows, da pasta de instalação do Windows, como queiram. Essa pasta de instalação do Windows, o próprio nome dela varia dependendo da família de sistema operacional que você está. A família do Windows 95, ou seja, o 98 também, o IME, essa pasta chama-se Windows. E está no disco principal da máquina, no caso o disco C. Nem sempre precisa ser o disco C. No caso da família Windows NT, essa pasta não se chama mais Windows, se chama WinNT. É o Windows 2000 e o Windows NT, essa pasta chama-se WinNT. O Windows XP, apesar de ser da família do Windows NT, essa pasta volta a se chamar Windows, talvez porque esse seja um sistema operacional voltado para o usuário final e não para servidores, e eles quiseram manter uma certa coerência com o que o usuário final estava acostumado. Na família Windows NT, os arquivos que compõem o registro não estão na pasta C/Windows. Eles estão abaixo do diretório de configuração, que pode ser Windows ou WinNT, dependendo da sua versão. Existe uma outra pasta chamada System32, e dentro dessa pasta System32 existe uma pasta chamada Config. Dentro dessa pasta Config é onde estão os arquivos que compõem o nosso registro. Bem, nós vamos falar aqui, o nosso sistema de teste é um Windows XP, nós vamos falar em termos do registro do Windows XP. No caso do Windows 95, 98, esses arquivos são user.dat, system.dat e no Windows ME nós temos o classes.dat. No caso do Windows XP, do Windows NT e do Windows 2000 e do Windows 2003 também, nós, em vez desses três arquivos, nós temos diversos deles. Nós temos o system.dat, nós temos o sum.dat, nós temos o security.dat, nós temos o software.dat e alguns outros aqui que contêm as informações de configuração do Windows. Como a gente faz para ver o que tem dentro do nosso registro, então? É simples. Como são arquivos, eu vou tentar abrir esses arquivos com um programa qualquer de edição de texto para ver se eles são formados, né, por
texto simples ou se eles são um outro tipo de arquivo, talvez um arquivo compilado, talvez um arquivo binário, talvez um arquivo compactado, não sei ainda a que se refere esses arquivos do registro. Bom, a gente seleciona de uma lista que tem aqui, ó, a gente seleciona o aplicativo WordPad, que é o editor de texto do Windows. E vamos ver se o WordPad consegue abrir os nossos arquivos de registro. Ele abriu o WordPad, como vocês podem ver, mas a mensagem que apareceu é: o documento c:/windows/system32 config software, que foi o arquivo que eu tentei abrir, no registro, está sendo usado por outro aplicativo e não pode ser acessado. Isso faz sentido porque o registro é um banco de dados atualizado dinamicamente. Você não precisa, quando você faz uma alteração em qualquer coisa no Windows, você não precisa mandar salvar, ele já altera na hora que você faz. Isso quer dizer que os arquivos que compõem o registro estão sempre abertos, estão sempre em uso pelo sistema. E se estão sempre em uso pelo sistema, eles não podem ser abertos por outro programa. O que fazer, então, para ver o conteúdo desses arquivos? Que há uma ferramenta específica e que funciona dentro do próprio Windows que serve para a gente mexer no registro. Obviamente, dentro dessa ferramenta, que tem um nome muito apropriado de editor de registro, a gente não consegue mexer nesses 5, 6, 7 arquivos que compõem o registro individualmente. A gente opera o registro como se fosse aquela unidade lógica virtual que a Microsoft quer que a gente acredite que o registro seja. Basta, no menu iniciar, clicar na opção executar e na janelinha que abre, você simplesmente digita regedit, que é o nome do programa editor de registro. Quando você der OK, vai aparecer na tela o editor de registro propriamente dito. Como vocês estão vendo, o editor de registro se parece bastante com o Windows Explorer, com aquele programinha, né, o meu computador, por exemplo. Programinha que você usa para navegar pelas suas pastas e dentro das suas pastas chegar nos arquivos que você quer mexer. Dentro do editor de registro, nós temos uma estrutura parecida de pastas. A diferença é que cada pasta dessa é chamada de chave. Nós temos chaves de registro. Essas chaves possuem nomes e esses nomes são sugestivos para o que essa chave serve. Dentro da chave eu posso ter outras chaves e posso ter também um elemento que a gente chama de dupla nome-valor. É o que vocês estão vendo na tela. Essa dupla nome-valor é um elemento que contém um nome, né, um identificador do que ela serve, o que ela configura, e um valor correspondente a esse identificador. Um exemplo, nós temos uma chave aqui, chamada keyboard, teclado. Dentro dessa chave keyboard, nós temos algumas duplas de nome-valor aqui. Uma delas chama-se keyboard delay. Quando você pressiona uma tecla e mantém pressionada, é o tempo que ele espera entre o primeiro caractere que aparece e os outros que vão aparecendo na sequência. Você sabe que se você segurar uma tecla, ele aparece um primeiro caractere, espera um tempinho e depois começa a repetição desses caracteres. Se eu mudar esse valor aqui, que é um valor em segundos, eu estou mudando o tempo que o meu teclado vai esperar entre o primeiro caractere que aparece e os outros que vão ser repetidos na sequência. O registro é composto por 5 chaves principais. As chaves começam com a palavra HK. Essas 5 chaves são, na realidade, uma maneira de você organizar, de você separar as diversas áreas de interesse dentro da configuração do seu sistema. Tudo isso está explicado com mais detalhes no livro Universidade Hacker. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui de como que funciona cada uma dessas chaves aqui. Mas algumas chaves em especial são interessantes para nós que estamos trabalhando com segurança. Como exemplo prático de como a gente pode usar o registro do Windows através do editor de registro para fazer alguma coisa para nós, eu vou mostrar para vocês essa chave aqui. É uma chave que está dentro da HK Local Machine e ela permite
que você configure programas que vão rodar na sua máquina assim que ela for inicializada. Quando você der o reboot nela, assim que carregar o Windows, vai carregar todos os programas que tiverem aqui. Como era antigamente o autoexec.bat, para quem lembra. Você colocava lá os comandinhos que você queria que fossem emitidos na inicialização da máquina. No caso do Windows, que nós temos o registro para fazer isso, o local onde você vai colocar isso é justamente essa chave aqui. Clique uma vez em cima da chave, vai abrir o conteúdo na janela da direita, vai abrir o conteúdo dessa chave. Se você clicar com o botão direito dentro dessa janela de conteúdo, vai aparecer um menu de contexto aqui com o nome novo. E você pode criar ou uma chave nova para criar subdivisões aí dentro, ou embaixo você tem valor da sequência, valor binário, valor de word, valor de sequência múltipla. Cada um desses aqui é um tipo diferente de dupla nome e valor. Nós vamos criar um valor da sequência aqui, valor de sequência, que é o tipo mais simples. E vocês vão ver que é muito simples criar alguma coisa aqui. Bom, eu vou dar um nome qualquer para ele, vou dar um nome hacker. Só para provar para vocês que é um nome qualquer que pode estar aí. Bom, o que acontece? Tudo que está dentro dessa chave run, o Windows, quando reiniciado, vai ler todas as duplas nome e valor daqui e vai tentar executar os comandos que estão aqui. Nós criamos uma dupla de nome hacker aqui e vamos modificar aqui. Clicar com o botão direito em cima, clicar em modificar. Na janelinha que serve, que se abre, onde diz ali dados do valor, coloquem simplesmente calc.exe. É o executável da calculadora, a calculadora do próprio Windows. Agora vamos fechar tudo e vamos reiniciar a máquina. Como vocês podem ver, assim que entrou o desktop, entrou a calculadora também. Agora imagine se em vez da calculadora eu tivesse colocado lá um programinha malicioso, um cavalo de Troia, um vírus, alguma coisa. É muito simples no Windows você colocar programas, quaisquer programas, para serem iniciados quando o Windows é ligado. E dentre esses quaisquer programas eu posso colocar qualquer coisa malvada que me venha à cabeça. O meu conselho agora é que você procure referências na internet, né? No próprio livro Universidade Hacker tem diversas referências no capítulo que fala sobre Windows, tem referências de sites e de livros que você pode usar para estudar e entender o registro do Windows. Entender esse tal de registro é a melhor coisa que você faz se você quiser ser um especialista na segurança desse tipo de plataforma. Uma das primeiras coisas que todo invasor ou toda pessoa que quer fazer alguma coisa errada na internet, digamos assim, precisa se preocupar é com o seu anonimato. Anonimato também não é privilégio só dos bandidos. Você pode querer ser anônimo na internet por diversos motivos. Você pode querer ser anônimo, por exemplo, porque você vive num país onde a censura é pesada e você quer denunciar isso. Em primeiro lugar, vamos ver como ficar anônimos na nossa navegação de internet. O anonimato é interessante quando você está navegando, porque muitos sites capturam informações sobre você. Muitas vezes informações que você não quer que os outros saibam. Os sites por onde você tem andado, os programas que você tem usado, os produtos que você compra em sites de comércio eletrônico. Todo esse tipo de coisa pode ser usado para oferecer a você serviços melhores, mas pode ser usado também para encher a sua caixa de e-mail, de spam, e-mail não solicitado. Muito bem, vamos ver o quão anônimo nós somos normalmente, numa navegação normal. Nesse site, que é um site do Media College, existe uma página que testa o seu número IP. Se você se conectar nesse site, vai aparecer em letras grandes na tela o seu próprio número IP. Se o site sabe de onde você se conectou, quer dizer que qualquer um pode saber o seu número IP, qualquer um pode chegar até você e pode originar ataques visando lhe invadir ou pode usar o seu IP para invadir outra máquina, outro sistema, outra empresa e botar a culpa em você. O melhor que você tem a fazer então é usar
um serviço que diversas empresas oferecem na internet, alguns de graça, outros não, chamados proxies públicos. Um proxy é um servidor que age como um intermediário entre você e o site que você quer acessar. Normalmente eles são usados internamente nas empresas para que todos os computadores do funcionário se conectem nesse proxy e esse proxy seja a única máquina da empresa que se conecte no mundo externo. Isso permite que você esconda a rede interna de atacantes externos da sua empresa. Mas existem os chamados proxies públicos, onde qualquer um pode se conectar. E esse proxy público vai servir de intermediário para você. Se você acessar uma página de internet através de um proxy público, o que vai aparecer é o endereço IP do proxy, não o seu. Vamos configurar o nosso Internet Explorer para usar um proxy público. E a partir desse momento, vamos voltar nessa página do Media College e vocês vão ver que o número IP que aparece não é mais o seu. Um dos locais na internet onde há uma lista razoavelmente segura de proxies é o site Stay Invisible. Além de uma lista de proxies que podem ser usados para esconder você, há também uma página que testa o seu número IP. Ali no menu à esquerda, existe um link chamado Test Your IP. Ele tenta verificar qual é o seu IP externo e, inclusive, às vezes ele consegue, às vezes não, mas numa grande maioria das vezes, se você estiver dentro de uma rede interna, ele consegue determinar com um certo grau de exatidão o seu IP de rede interna, o seu IP interno. Muito bem. Aqui também mostrou o nosso IP real. Vamos tentar agora configurar o nosso Internet Explorer para usar um desses proxies aqui, desses proxies públicos, e depois vamos testar de novo no próprio site para ver qual é o número que aparece. No menu à esquerda, a gente tem a opção View Proxies. Se a gente clicar nela, vai aparecer a tal da lista de proxies públicos. Uma das colunas dessa divisão, dessa tabela aqui, é justamente o país aonde o proxy se encontra. Para você manter o seu anonimato, é interessante você usar diversos proxies, de repente um por dia ou um a cada hora, e trocar não só de servidor como de país também. As suas conexões vão parecer estar vindo de lugares diferentes. Isso é uma boa maneira de você despistar os detetives da internet, despistar os malfeitores da internet também, porque as suas conexões vão sempre parecer vir de outro lugar. Cuidado com os proxies que estão marcados como transparentes aqui. Esses proxies que estão marcados como transparentes, elas deixam o seu número IP passar. Vocês têm que colocar os proxies que estão marcados como anonymous ou, melhor ainda, como High Anonymity. Esses são os melhores de todos. Vamos escolher ao acaso um número aqui e ver se funciona realmente. Teste o seu IP e anote o número que estava. Deve ser exatamente o número da sua máquina, o número que o seu provedor de acesso determinou para você na sua conexão de internet. Bom, no nosso Internet Explorer, nós vamos no menu Ferramentas, Opções da Internet. Dentro das opções de internet, nós temos várias abas, nós vamos clicar na aba Conexões. Nessa aba nós temos que escolher aqui. Se o nosso computador está ligado na internet através de uma rede local, de uma rede privada, nós vamos clicar no botão Configurações de LAN. Se a nossa conexão, se o nosso for um computador caseiro e nós estamos conectados na internet através de um modem ou através de uma linha que é providenciada pelo seu provedor de acesso, a gente vai clicar no botão Configurar das conexões de internet, esse botão aqui em cima. Qualquer um dos dois vai levar a uma caixa de diálogo parecida. Existe ali uma divisão servidor proxy e nós vamos ligar a opção Usar um servidor proxy para a rede local. Muito bem. Aqui no campo endereço nós vamos colocar exatamente o endereço do proxy que nós vamos usar. Eu vou usar, por exemplo, esse daqui que está na Turquia. Tenha em mente que o uso de um proxy, apesar de aumentar o seu nível de anonimato, ele diminui a velocidade da sua conexão. Óbvio, porque todas as suas mensagens, toda a sua comunicação tem que sair do seu computador
ir até o proxy e a partir do proxy ir ao lugar onde você estava indo originalmente. Além do endereço, você tem que configurar a porta de conexão. Essa porta também está indicada no site. Muito bem, é só dar OK para salvar as configurações. Pronto, seu Internet Explorer já está trabalhando através desse proxy. Agora vamos testar. Vamos usar o mesmo menu Test IP e vamos ver primeiro se a gente consegue se conectar, porque muitos proxies podem estar fora do ar ou podem estar tão longe que a conexão é demorada, ou simplesmente não vai funcionar e nós vamos ter que configurar o seu computador com outro proxy qualquer para ver se a coisa funciona. Esse proxy que a gente se conectou na Turquia, por exemplo, não funcionou. Deu que a página não pode ser exibida. Vamos tentar então configurar um outro proxy qualquer e vamos ver o que acontece. Eu vou tentar agora um proxy nos Estados Unidos, o que é mais perto, só para testar. Mas vocês têm que procurar sempre os mais anônimos possíveis. Testando diversos proxies, até encontrar um que funcione, e testando, a gente viu que é possível esconder o seu número IP. Se você está sempre usando o mesmo proxy, você vai acabar criando um histórico lá e por conta desse histórico você pode ser rastreado. Então a melhor coisa que você tem a fazer é variar esses proxies. Cada dia ou cada minuto, você escolhe a frequência, você altera qual é o proxy que você está usando. Fazer isso manualmente é um pé no saco. Portanto, nós podemos usar programas que fazem isso automaticamente para você. Um dos programas muito usados para isso é o Anonymity for Proxy. Uma vez na homepage, no menu à direita, nós baixamos o programa. O instalador é um instalador padrão, parecido com qualquer instalador de qualquer programa para Windows. Vamos batizá-lo de proxy local, apenas para ficar mais fácil o entendimento. Bem, uma vez reiniciada a máquina, basta que nós ativemos o programa, ele vai estar lá no seu menu iniciar. E com o programa ativado, na janela que se abre, nós temos uma lista com diversos proxies públicos, semelhantes àqueles que nós vimos naqueles sites. Uma coisa interessante sobre esse software é que nós podemos verificar não só se o proxy está funcionando, se ele está no ar nesse momento, como verificar o nível de anonimato desse proxy, o quanto ele vai proteger você. Muito bem, vamos fazer uma experiência então com o programa. Vamos entrar num site, no mesmo site que nós entramos para testar o nosso número IP, sem usar o nosso proxy local e ver o que aparece na nossa tela. Como vocês podem ver, o que está aparecendo aí é justamente o endereço IP, o seu próprio endereço IP, ou aquele que o seu provedor designou para você. Isso quer dizer que qualquer site que você visite, o site pode ter algum script, algum programa que detecte esse número IP. Vamos então configurar o nosso browser para, ao invés de navegar na internet diretamente, ela navegar passando pelo nosso proxy local. Como que vai funcionar? O nosso browser vai consultar o proxy local vai escolher um dos proxies públicos que tem na lista dele e vai redirecionar a nossa conexão para um desses proxies públicos. E esse proxy público escolhido pelo local é que vai redirecionar novamente a conexão para o site que você quer acessar. Aqui no Internet Explorer, nós vamos em opções de internet, conexões, e se você estiver usando uma rede local, você clica em configurações de LAN. Se você estiver usando uma conexão via linha de escada, via modem, você clica no botão configurar, ali é o primeiro botão da aba conexões. Em primeiro lugar, a gente habilita a opção usar um servidor proxy para a rede local ou para conexão de linha de escada, se for esse o seu caso. E na linha endereço você coloca o seu endereço local. Qualquer máquina, qualquer computador que se preze, ele tem um endereço local, que serve para um programa se comunicar com o outro, através de protocolos de rede. Esse endereço não muda, qualquer que seja o sistema operacional ou a plataforma de hardware que você está usando, esse endereço não muda. Ele é sempre 127.0.0.1. O nosso proxy local, como o nome já diz, local,
ele está escutando nesse endereço. E o A4Proxy, que é o proxy local que nós estamos usando agora, ele escuta na porta 80. Configuramos o endereço 127.0.0.1, que é o nosso endereço local, e a porta 80, que é a porta que o nosso proxy local está escutando. Basta dar OK, OK, pronto. Nós ainda estamos na nossa página do Media College, que é a página que nós estamos usando para testar o número IP. Vamos dar um reload na página agora, com a conexão passando pelo nosso proxy local. E vamos ver qual é o resultado. A primeira coisa que vocês vão perceber é que a conexão ficou mais lenta, ficou mais demorada. E isso é normal. Bem, como vocês podem ver, o número IP que ele detectou não é o seu. É o número IP do proxy que você está usando. Ou melhor, é o número IP do proxy que o seu proxy local escolheu. Você pode configurar esse programa de proxy local, o A4Proxy, para usar sempre o melhor proxy, o mais rápido ou o mais anônimo, ou você pode configurá-lo também para escolher um proxy aleatório para que você use. Cada vez que você der reload no seu browser, ou que você acessar um site, ele vai escolher um proxy diferente, e assim o seu nível de anonimato aumenta. É óbvio que o uso de um programa de proxy como esse, de proxy local, não vai tornar a sua navegação 100% indetectável. Sempre vão haver maneiras de um hacker ou um site que tenha administradores muito bons e programadores muito bons, sempre vai haver uma maneira dessas pessoas conseguirem informações a seu respeito. Mas é óbvio que quanto maior for a sua camada de proteção, mesmo que ela não seja 100% segura, mais protegido você está. Existe uma segunda geração de agentes locais de proxy que utilizam uma tecnologia um pouco mais avançada. Em vez de eles fazerem uma triangulação em apenas um proxy público, eles usam uma cadeia de proxies. Assim você tem diversos níveis de proteção, porque um proxy esconde as informações do proxy imediatamente anterior, que já escondeu do proxy anterior, e assim por diante. Você passa por 3, 4, 5 proxies e eles escondem completamente as informações a seu respeito. Essa tecnologia, infelizmente, não pode usar qualquer um dos proxies públicos que há na internet. Do contrário, ela tem que usar cadeias de proxies, que eles chamam de mixes, né? É o jargão correto. Essa tecnologia usa mixes pré-determinados. Existem diversos mixes de diversas entidades ou diversas associações de entidades na internet, mas você obrigatoriamente tem que passar por uma certa cadeia pré-definida. Se essas entidades forem idôneas, você está garantido no seu anonimato. Mas você não tem como comprovar a idoneidade dessas entidades que fornecem esses mixes. Um dos programas que nós podemos usar para garantir o seu anonimato através desses mixes de proxies é chamado Java Anonymity Proxy. É um agente local escrito na linguagem Java, portanto você tem que ter o Java instalado na sua máquina. Qualquer que seja o seu sistema operacional, você pode usar esse programa. Para abreviar o nome, nós vamos apelidar esse programa de JAP, J-A-P. Esse é um apelido oficial, os criadores deram esse apelido para o programa. Para baixá-lo, a gente vai até o site oficial, que é um site alemão, os criadores do programa são alemães, e por conta disso a maioria dos mixes que estão disponíveis também são na Alemanha. Uma vez baixado esse instalador, basta instalá-lo como se fosse qualquer programa do Windows, ou do Linux, ou do Macintosh. Uma vez instalado, configurá-lo é basicamente igual à maneira como nós configuramos o Anonymity for Proxy, que foi o objeto do nosso experimento anterior. Nós abrimos o nosso navegador de internet, por exemplo, Internet Explorer, vamos nas opções de internet, pasta conexões, clicamos no botão apropriado e configuramos o nosso servidor proxy, como nós fizemos outra vez, configuramos o nosso navegador para acessar o servidor proxy no endereço local, 127.0.0.1, na porta 4001, que é a porta padrão do JAP. Antes de configurá-lo, vamos acessar qualquer site.
por exemplo, o site do Media College, que é o nosso site de teste do número IP, de endereço IP, vamos comprovar que realmente o nosso endereço é o endereço que o provedor nos deu. Uma vez comprovado que estamos inseguros, vamos configurar o nosso navegador, damos reload na página, e o que a gente vê é que aparece o número IP de alguém. Não sabemos nem quem. Nem nós podemos saber qual é o número IP que vai aparecer, porque nós, usuários, não temos a informação de qual proxy é o último proxy da cadeia do mix de proxies que o nosso JAP está usando. Vale ressaltar que mesmo com esse nível adicional de segurança que esse tipo de agente de proxy que utiliza mixes lhe oferece, mesmo assim, não podemos garantir que estamos 100% anônimos na internet. O próprio site do JAP tem uma página que testa o seu nível de anonimato. Na mesma página onde você fez download, há um link para o teste de anonimato. Quando você abre essa página, os scripts da página vão apresentar para você ou um rostinho sorridente, um smiley sorridente se você está anônimo, se o seu JAP está configurado corretamente, ou vai mostrar um rostinho triste se você não está com o seu JAP configurado corretamente. Para terminar, vamos olhar um pouco as opções de configuração do JAP, que são realmente interessantes. Tem algumas dicas e algumas pegadinhas para que você possa ter o nível máximo de anonimato possível. Na interface do JAP, que é uma interface bonitinha, tem até um medidor de anonimato que você pode ver o nível de anonimato que aquele mix que você está usando está lhe dando. Existe o botão Config, e através desse botão você pode configurar os diversos aspectos do nosso proxy local. A primeira coisa que você tem que verificar é justamente no medidor como que está o seu nível de anonimato. Se ele estiver muito baixo, se ele estiver abaixo de Fair, que é razoavelmente bom, nós podemos trocar de mix. Nós podemos escolher um outro mix de proxies para tentar nos esconder melhor. Clicando no botão Config, nós vamos até a aba Anonymity e clicamos ali no botão Fetch, que é um botão que vai carregar para dentro do seu JAP os mixes que estão online nesse momento. Depois nós podemos selecionar qual é o mix que nós queremos usar. Nós podemos testar todos os mix que foram configurados aqui, até achar o que nos dá maior anonimato naquele nosso medidor de anonimato. Basta escolher um mix qualquer e clicar no botão OK. E assim que essa reconfiguração terminar, na verdade ele está testando todos os computadores da cadeia do mix, nós vamos ter um novo nível de anonimato marcado no nosso medidor. Se esse nível for mais baixo que o nível anterior, vamos escolher outro mix e vamos assim escolhendo os mix que são disponíveis até que um deles nos dê um nível suficiente de anonimato. Procure navegar por todas as abas dessa telinha que aparece quando você clica no botão Config, porque algumas delas podem lhe trazer informações interessantes ou você pode descobrir como configurar melhor o seu JAP. Você pode, por exemplo, na primeira aba, que é a aba Port Listener, você pode mudar a porta na qual o JAP fica escutando e na qual o seu browser precisa conectar-se. É possível que você tenha que escolher uma outra porta se você estiver usando algum firewall pessoal, como o Zone Alarm, por exemplo, ou o Tiny Firewall. Esses programas bloqueiam comunicação por certas portas, então talvez você precise reconfigurar a porta na qual o JAP vai escutar. Recomendo fortemente que você use, se não esses mostrados, algum outro programa de proxy local que esteja disponível na internet. O meu conselho final é, sempre procure saber mais, sempre procure conhecer mais opções. Existe a possibilidade também de você enviar e-mails anônimos, de forma que você não possa ser rastreado. Para esse tipo de coisa, a gente pode usar os chamados remailers anônimos, né? São programas ou sistemas que permitem que você envie um e-mail e os dados do remetente do e-mail sejam
ocultados. Existem centenas de programas que podem fazer isso para você. Para uma mudança, nós vamos, em vez de usar um programa para Windows, nós vamos usar um programa para Linux. Mas o funcionamento de todos eles é parecido. Eles também usam a tecnologia de cadeias de servidores na internet. Só que em vez de ser cadeias de proxies, como nós vimos no exemplo anterior com o JAP, eles usam cadeias de remailers. O programa que nós vamos usar para Linux é um programinha em modo texto, chama-se Mixmaster. E ele funciona de duas maneiras. Ele pode ser usado diretamente como cliente de e-mail, ou seja, você vai dentro do Mixmaster é que você vai redigir o seu e-mail anônimo. Ou ele pode ser usado como um servidor, um remailer também, um remailer local. Nós podemos, estando no Linux, por exemplo, a gente pode usar o Mozilla Mail ou o Thunderbird para se conectar no servidor local de Mixmaster e a partir daí o Mixmaster mandar o seu e-mail para frente. Nós vamos ver aqui um exemplo simples no Linux de como fazer para mandar uma mensagem anônima usando o Mixmaster como cliente. A documentação é simples, e é fácil de seguir e é muito fácil você modificar as configurações para, em vez de usar como cliente, usar como servidor e usar o seu programa de e-mail para mandar os e-mails anônimos que você quer. A primeira coisa que você tem que fazer é baixar do site oficial o programa do Mixmaster. Ele já vem com instalador para Linux mesmo. Esse instalador compila o programa. Uma vez baixado o arquivo, nós compilamos. Uma vez compilado, basta executar o programa. Vocês podem ver que a tela, como está em modo texto, não tem como usar o mouse, mas aparece um menuzinho. Para mandar e-mail, a gente aperta a tecla M. E daí aparece uma telinha que é parecida com qualquer tela de qualquer programa de e-mail, mesmo de interface gráfica, e a gente escolhe a pessoa para quem a gente vai mandar o e-mail, assunto da mensagem. Existe uma opção para você fazer redundância de mensagem, ou seja, mandar mais cópias para a mesma pessoa da mesma mensagem, para garantir que ela chegue e, quem sabe, para chatear a pessoa um pouco. E com a tecla C, nós escolhemos qual é a cadeia de remailers que nós vamos usar. Aparece uma lista com os diversos remailers disponíveis. Nós temos, inclusive, indicado qual é a confiabilidade desses remailers no tocante tanto ao seu anonimato quanto à garantia que a mensagem vai chegar. Escolha qualquer um ao acaso pela letra aqui, desde que esteja uma confiabilidade boa. E pronto. Basta editar a mensagem. Nós voltamos para o menu principal do Mixmaster. Chegando no menu principal, nós podemos enviar imediatamente a mensagem, ou nós podemos criar mais mensagens anônimas, e depois que criarmos todas as que interessam, nós apertamos a tecla S e as mensagens são enviadas para a internet através desse mix de remailers. As mensagens demoram um certo tempo para chegar ao seu destino, às vezes 1 dia, 2 dias. Esse tempo é necessário para garantir o seu anonimato, mas elas chegam. Para fazer uma experiência, você pode, através dele, mandar uma mensagem para você mesmo, numa caixa postal que você possua. Se você observar o código-fonte da mensagem que chega para você, você não tem como determinar nem o número IP, nem o endereço que enviou a mensagem, nem sequer o caminho pelo qual a mensagem passou pela internet. Lembrando que essa é uma opção de programa para Linux. E para outras plataformas nós temos outros programas. Aconselho você a novamente procurar no seu mecanismo de busca preferido para encontrar programas desse tipo. Até agora, nós vimos como nos proteger de olhos alheios. A partir desse momento, nós vamos começar a pesquisar as vulnerabilidades que a gente pode encontrar em outros sistemas. Nós vamos usar ferramentas para descobrir vulnerabilidades, pontos fracos, pontos de entrada nesses sistemas. E a partir desses dados nós podemos ou atacar esse sistema se a gente for do mal, o que eu não recomendo, ou usar essas informações para tentar tapar esses buracos, remendar essas falhas que existem nesses computadores. Recomendo muito nesse ponto que você já esteja familiarizado com o funcionamento
do protocolo TCP/IP, ou da família de protocolos TCP/IP. Também recomendo que você já esteja razoavelmente familiarizado com configuração e manutenção de computadores usando Windows e computadores usando Unix, seja Linux, seja o outro Unix da sua preferência. Antes de a gente atacar qualquer antes de a gente atacar qualquer máquina, qualquer pessoa, nós temos que descobrir que tipo de pontos vulneráveis essa pessoa tem, ou essa máquina tem. Para isso, nós usamos dois tipos de ferramentas chamadas scanner. Na verdade, existem dois tipos de scanners. Existe o que a gente chama de scanner de redes, ou scanner de portas, como dizem alguns, que é um programa especializado em descobrir quais portas estão abertas na máquina vítima, na máquina alvo. Então, os scanners de portas, eles simplesmente verificam as portas que estão abertas. Se essas portas deveriam ou não estar abertas, você que está rodando o scanner é que deve determinar, deve decidir se aquela porta está vulnerável ou não, se aquela porta deveria estar aberta ou não. O scanner de portas mais conhecido e mais famoso e, por assim dizer, mais completo que existe é o Nmap. Ele tem disponíveis versões para Unix e para Windows. E para qualquer uma desses sistemas operacionais, o funcionamento e a sintaxe do comando é exatamente igual. O uso mais comum do Nmap é simplesmente você dar o comando e o número IP do sistema que você quer verificar as portas que estão abertas. Ele vai verificar quais portas estão abertas na máquina-alvo. Dependendo da distância que essa máquina está de você, se ela está na internet, mas na internet é onde? Está nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, na China. Dependendo dessa distância, esse scan pode demorar mais ou menos tempo. Rodando o Nmap contra uma máquina que está na nossa rede interna, o resultado foi rápido. Ele disse simplesmente que a minha porta 22 está aberta, minha porta 110 está aberta, minha porta 1000 está aberta e a minha porta 6000 está aberta. É a única coisa que ele me disse. Eu é que tenho que interpretar se essas portas do protocolo TCP, como ele indicou, deveriam ou não estar abertas. Né? No caso, a porta 22 é a porta do serviço SSH. Porta 111, a porta do serviço RPC. E cuidado com essa porta, o serviço RPC não pode estar virado para a internet de jeito nenhum, só para dentro da sua rede interna. Muitos ataques são voltados para esse tipo de serviço que é inseguro por natureza. A porta 1000 é a porta de um aplicativo de administração de Linux que eu instalei naquela máquina que serviu de alvo para o nosso teste. Então é uma porta que deveria estar aberta porque fui eu que pus lá. E depois nós temos a porta 6000, que é a porta da interface gráfica do Linux. E ela não deveria estar aberta, porque aquela máquina é um servidor e eu não deveria deixar ninguém se conectar um terminal gráfico àquela porta, apenas em modo texto. Então, por esse teste eu já sei que tem uma porta que não deveria estar aberta. E o Nmap me mostrou. O Nmap possui diversas opções de funcionamento. Esse teste que eu fiz agora é simplesmente um teste para me dizer que portas estão abertas e que portas estão fechadas. Eu posso usar uma outra opção do Nmap, uma opção que envia, em vez de uma conexão TCP completa, um pacote TCP com o flag ACK ligado, um pacote solteiro de ACK ligado. E eu posso usar isso daí não para verificar as portas abertas, e sim para verificar as regras do firewall que possivelmente está na frente dessa máquina que eu estou pesquisando. Eu posso usar o Nmap também para tentar verificar se o sistema-alvo, se o computador-alvo é vulnerável a alguns tipos de pacotes mal formados. Eu posso usar o Nmap também para tentar determinar qual é o sistema operacional que está rodando lá na máquina-alvo. Leia toda a documentação do Nmap, visite o site oficial do Nmap e você vai descobrir que ele é uma ferramenta extremamente eficiente para diagnósticos de rede, principalmente para determinar se há alguma porta ou algum sistema ou alguma regra de firewall que não deveria estar lá e está. Além dos scanners de rede, existem os chamados scanners de vulnerabilidades.
Uma vez que você já descobriu que portas, que serviços estão abertos, que serviços estão sendo oferecidos na máquina-alvo, você pode usar um scanner de vulnerabilidade para procurar pontos vulneráveis nesses serviços que estão sendo oferecidos. Ele tem um banco de dados com todas as vulnerabilidades que ele conhece, o que quer dizer que ele é como um antivírus. Você tem que sempre deixar esse banco de dados atualizado para ele conhecer as vulnerabilidades existentes. E ele faz os testes baseados nesse banco de dados de falhas. No final, ele apresenta para você um relatório com todas as possíveis falhas que existem naquele sistema. Como exemplo de scanner de vulnerabilidade, um programa muito usado por ser simples é o Languard. Ele é muito simples de operar, a interface é bem intuitiva. Basta você colocar o endereço da máquina-alvo, ou o endereço da faixa de endereços de máquinas que você quer pesquisar. Ele pode pesquisar diversas máquinas, não uma só. Vocês podem ver que na janela da direita ele apresenta o teste que ele está fazendo, na janela da esquerda ele apresenta o resultado do teste. Se houver alguma falha, ele vai apresentar na janela da esquerda. Normalmente essas falhas vêm acompanhadas de um link para sites especializados em segurança, e nesses sites há páginas que explicam direitinho quais são as falhas que você achou, para onde aquele link aponta, e possivelmente até uma maneira de explorar essa falha. É possível que você ache nesses sites de segurança, inclusive, programas para baixar que podem explorar essa falha que o nosso Languard encontrou. O Languard é um programa muito simples, tá? E na verdade ele é um programa comercial, você tem que comprá-lo, mas no site oficial tem uma versão de demonstração que tem uma funcionalidade bastante grande que você pode usar para se acostumar com esse tipo de scanner de vulnerabilidade. No caso dessa máquina que a gente acabou de testar, ele deu um alerta de uma possível vulnerabilidade. Aconselho a você, antes de passar para frente no curso, brincar bastante com o Languard, porque ele é muito didático. Ele funciona apenas no Windows, mas existem outros programas que fazem a mesma coisa, que funcionam em Linux e Macintosh também. Procurem na internet sobre scanners de vulnerabilidades, procurem baixar o máximo de programas possíveis e teste todos eles. Se você tem o livro Universidade Hacker, tanto o Languard quanto outros scanners de vulnerabilidade estão presentes no CD que acompanha o livro. O Languard é um scanner de vulnerabilidade muito simples. Na verdade, ele foi projetado para ser útil em redes onde a maioria das máquinas são Microsoft Windows. Mas existem scanners de vulnerabilidade muito mais completos e muito mais complexos e que conhecem muito mais falhas, que podem ser usadas em redes mais heterogêneas. Eles conhecem um número maior de sistemas operacionais, conhecem um número maior de falhas, e por conta disso mesmo, são caríssimos. Entretanto, existe um desses que não só é gratuito, como é de código aberto. E ele oferece uma funcionalidade tão boa, ou em alguns aspectos melhor, do que os melhores scanners de vulnerabilidade pagos. E, na verdade, para a maioria das aplicações, é impossível atingir o nível de qualidade que esse scanner tem. Esse scanner chama-se Nessus. E no site oficial, você tem links para baixar o software e um arquivo autoinstalável. Basta rodar esse arquivo e ele se instala automaticamente na sua máquina. O Nessus tem uma característica interessante. Ele é um programa que funciona no conceito cliente-servidor. Você possui um servidor Nessus, que é um programinha que roda numa máquina Unix, pode ser um Linux, um FreeBSD, e é esse servidor que vai realmente fazer os testes. E você tem programas cliente que você usa apenas para controlar esse servidor, que pode ser na mesma máquina ou pode ser à distância. Com isso você pode ter na sua empresa, por exemplo, um servidor de scanner de vulnerabilidade e os seus profissionais, os seus colegas da área de segurança, todos eles podem usar programas clientes para acessar aquele servidor Nessus e a partir dele originar testes de vulnerabilidade em algum lugar. O servidor existe apenas para Unix, mas clientes existem para Linux, para Windows, para outros Unix e para Macintosh.
Então nós estamos numa máquina Windows, nós vamos abrir o cliente Nessus e vamos nos conectar com esse cliente Nessus ao servidor Nessus que está numa máquina Unix do outro lado da sala. Muito bem, uma vez conectado, o nosso cliente agora controla aquele servidor. E nós podemos abrir uma sessão de testes aqui. Dentro dessa sessão a gente pode escolher, em primeiro lugar, qual é o alvo dos nossos testes, ou seja, a máquina contra a qual a gente vai desempenhar os testes. Nós temos diversas opções de testes e nós temos os chamados plugins. Na verdade, cada uma das falhas que o Nessus conhece é um plugin. E nós podemos habilitar e desabilitar esses plugins para que a gente refine o nosso teste. É claro que se a gente vai testar uma máquina que a gente já sabe que é uma máquina Windows, por exemplo, a gente pode desabilitar os testes relativos a máquinas Unix, a máquinas Novell, a roteadores na internet, esse tipo de coisa. Por exemplo, eu tenho um plugin que serve para fazer um brute force, ou seja, determinar, através de uma lista de palavras, tentar descobrir qual é o usuário e senha daquele determinado sistema. E eu posso configurar aqui, no Configure Plugins, como que isso vai ser feito. Que lista de palavras eu vou usar, quais são os serviços que eu vou tentar usar esse plugin de brute force. Um outro plugin, por exemplo, é um plugin que tenta verificar se um determinado servidor Windows que tem pastas compartilhadas está jogando na rede mais informações do que ele deveria. Se ele está jogando na rede informações que deveriam ser sigilosas e estão abertas na rede. Então eu posso configurar aqui no plugin se isso vai ser feito ou não. Uma vez configurados os plugins, basta a gente executar o teste. O teste demora bastante porque ele vai testar vulnerabilidade por vulnerabilidade. E no final do teste ele vai lhe dar um relatório completo sobre as vulnerabilidades encontradas. Esse relatório vai ser muito mais completo do que aquele relatório que a gente viu no Vanguard, porque o Nessus é um scanner muito mais refinado, muito mais poderoso, com muito mais poder de fogo. É óbvio que tanto os scanners de rede quanto os scanners de vulnerabilidades podem ser usados por pessoas mal intencionadas para gerar ataques não autorizados contra máquinas de terceiros. Pode ser máquinas de usuários domésticos, pode ser outras empresas. Vocês devem ter, então, muita responsabilidade, muita consciência na hora de usar essas ferramentas de pesquisa. Na próxima videoaula, nós vamos começar a ver como explorar essas vulnerabilidades que nós encontramos no Nessus ou no Nmap. Muitas delas são antigas, e eu vou usar apenas como ilustração, mas muitas delas são novas. E você vai ficar estarrecido com a quantidade de servidores e de computadores que estão na internet, que estão ligados na internet, que possuem essas falhas e que podem ser exploradas.